século III, o imperador romano Valeriano perseguia ferozmente os cristãos, prendia-os e no tempo oportuno então os executava naquele show de horrores. Todos que estavam ali no corredor da morte desejavam ardentemente receber a Eucaristia, mas qualquer um que fosse pego levando a Eucaristia para ele certamente seria morto. Foi então que um menino chamado São Tarcísio, de 12 anos de idade, né, se ofereceu para essa missão. O Papa relutou, mas depois concordou com ele que seria mais fácil um menino driblar os guardas do que um adulto. Acontece que ele foi convidado para brincar com os meninos pagãos e, por ele não querer brincar, perceberam que ele estava com Jesus, né, e tentaram arrancar dele. Ele protegeu a Eucaristia com sua própria vida. Depois, quando os meninos foram dispersos, né, viram que ele estava com a teca, mas Jesus não estava com ele. Jesus tinha entrado no coração dele. Olha que exemplo maravilhoso. É o exemplo das pessoas que acreditam verdadeiramente que Jesus se fez carne para a nossa salvação. E é o que ele nos chama hoje, né? É a proposta que ele nos faz hoje, que está no livro de São João, capítulo 6, versículo 60 e seguinte, diz assim: muitos dos discípulos, ouvindo isso, disseram: isso é duro demais. Quem pode admitir? Que é logo depois do discurso de Jesus dizer que meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Então aqui os judeus começaram a murmurar, né? Quem pode admitir isso? Porque na cabecinha deles eles pensavam que seria como então ter um cadáver lá no açougue, cortava um pedaço daquele cadáver e dava para as pessoas comer, né? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: isso vos escandaliza? O que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? Jesus aqui está dizendo que depois, né, da sua paixão e morte, ele subiria ao céu. E de fato subiu aos céus. De fato subiu aos céus. Né? E aqui ele vai dizer: o Espírito é que vivifica a carne. A carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são o Espírito de vida. Mas há alguns de vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que criam e os que o havia de trair. Aqui é o momento de separar os homens dos meninos, né? Aqui, quando Jesus dá essa notícia, então muitos vão embora. Muitos vão embora. Aqueles que seguiam Jesus apenas para ter aqueles milagres, agora é duro demais esse mistério. Esse mistério é duro demais para entender. Então foram embora. Muitos deles foram embora, né? Desde então, muitos dos seus discípulos foram e partiram e já não andavam mais com ele. Santo Agostinho vai dizer aqui que muitos partiram para seguir Satanás. Muitas das mulheres que andavam com ele se perverteram, porque começaram a seguir Satanás, porque rejeitaram a Jesus. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Essa é uma pergunta dura. Mas eles iam acreditar em quem agora? Eles já tinham abandonado tudo, né? Pedro falou: Senhor, quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, esses 11 e muitos dos outros discípulos também permaneceram com ele. Aqui vai falar que muitos discípulos foram embora, mas eram aqueles discípulos que estavam ali só no oba-oba, Maria vai com as outras, né? Então, ali muitos foram embora. Mas Jesus então pergunta, né, se eles também queriam ir embora. E Pedro deu essa decisão. E a pergunta que Jesus faz para cada um de nós, no momento da dificuldade. Não no momento da oração, do louvor, beleza. Mas no momento da dificuldade. Aqui, nós olhando para esse sacrifício, esse martírio de São Tarcísio, nós podemos entender também quando nós estamos, né, naquele momento do pré-pecado, digamos assim, estamos para pecar. Quando nós pecamos, nós entregamos Jesus, que estamos carregando, para os pagãos, para os inimigos. Nós dizemos não a Jesus. Porque o pecado é justamente isso. Santo Agostinho vai dizer que o pecado é o amor de si mesmo até o desprezo de Jesus.
Esse é o pecado. E o que Jesus está nos pedindo hoje é para que acreditemos que realmente, né, Ele pode se dar e Ele quer se dar por nós. Olha, imagine você que Jesus não tivesse instituído os sacramentos, que Jesus não tivesse fundado a igreja lá em Mateus 16,16. Será que ainda lembraríamos de Jesus? Será que o mundo ainda lembraria de Jesus? Claro que não. Se Jesus não tivesse deixado a sua mãe para nos ajudar, será que o mundo ainda lembraria de Jesus? Claro que não. É por isso que Jesus, ele fala para os discípulos o que vai acontecer, né? Depois disso, embora ele tivesse que falar ainda meio que de forma misteriosa, e assim o fez, mas depois, com a vinda do Espírito Santo, tudo ficou mais claro. E é por isso que a Igreja Católica existe até hoje. Ela persevera até hoje. Porque se não tivermos a Igreja, não teremos os sacramentos. E de onde vem a salvação? Até mesmo as igrejas protestantes só existem por causa da Igreja Católica. Se um dia a Igreja Católica sucumbisse, não teria que protestar. É a proposta de Jesus hoje. Que amemos Jesus acima de nós mesmos, além de nós mesmos. Que creiamos que o seu corpo é que vivifica a nossa carne, que eucaristiza, digamos assim, a nossa carne, para podermos entrar na vida eterna com Ele. Deus te abençoe.